Aleluias, parte B. 101 perguntas. Qual o profeta mentiroso que Deus disse que não teria mais descendentes e não veria o bem que ele iria fazer? Semaias, Jeremias 29, 31, 32. Onde a Bíblia compara o coração dos valentes com o coração da mulher que está com dores de parto? Jeremias 49, 22. Que profeta escreveu um livro falando dos males que aconteceriam a uma determinada cidade? E qual o nome da cidade e qual o nome do rio dessa cidade onde o livro deveria ser lançado após sua leitura em voz alta? Jeremias, na Babilônia e rio Eufrates. Jeremias 51, 60, 61, 62, 63 e 64. Pergunta de número 104. Qual o nome do primeiro aposentado da Bíblia? Resposta: Rei Joaquim. Está em Jeremias 52, 33, 34. Quem recebeu uma ordem de Deus de usar uma balança para fazer um penteado? Filho do homem, isto é, Ezequiel. Ezequiel 5, 1. Que profeta a quem Deus determinou que profetizasse contra Israel? Ezequiel 21, 1, o 2 e o 3. Onde se lê na Bíblia que o Senhor ficou a favor da Babilônia e contra o povo do Egito? Ezequiel 30, 25. Qual o rei que teve suas unhas crescidas como a das aves? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel 4, 33. Quem perdeu o sono por causa de um jejum? Rei Dario. Daniel 6, 18. Que rei mandou matar um servo de Deus e depois não conseguiu comer e nem dormir? Rei Dario. Daniel 6, do 16 ao 19. Qual o povo que foi comparado a uma vaca rebelde? O povo de Israel. Oséias 4:16. Qual o povo que iria tremer de medo por causa de um simples bezerro? O povo de Samaria. Oséias 10:5. Qual é o rei que foi comparado a um pedaço de madeira na superfície da água? O rei de Samaria. Oséias 10:7. De onde eram as mulheres que oprimiam os pobres e induziam seus maridos a beberem? E a que animal elas foram comparadas? Bazã, vaca. Está em Amós 4, 1. Quem em visão contemplou o Senhor com instrumentos de pedreiro na mão? Amós 7, do 7 ao 8. Onde lemos na Bíblia que Israel passou 3 meses sem chover? Amós 4, 7. Onde se lê que os sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas adivinhavam por dinheiro? Miqueias 3, 11. Qual a frase que será gravada nos apetrechos dos cavalos no dia do Senhor? Santo ao Senhor. Zacarias 14, 20. Quais os nomes dos 12 discípulos de Jesus? Simão Pedro, Tiago, André, este é o filho de Zebedeu, João, Filipe. Continuamos com Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu. Os últimos são Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Mateus 10, 2, 3, 4. Quem foi a primeira pessoa para a qual Jesus apareceu após a sua ressurreição? Maria Madalena. Marcos 16, 9. Quem ficou mudo após falar com um anjo? Zacarias 1, 18, 19 e 20. Quem disse que não morreria sem conhecer o Cristo? Simeão. Lucas 2, 25, 26. Onde se encontram na Bíblia os 4 pontos cardeais? Lucas 13, 29 e Gênesis 13, 14. Qual é a única pessoa de quem diz as Escrituras haver subido em uma árvore? Zaqueu. Lucas 19, 4.
Onde se lê na Bíblia que Jesus escreveu? João 8, 6, 7 e 8. Em quais idiomas foi escrito o título Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, colocado em cima da cruz? Em hebraico, latim e grego. João 19, 19, 20. Qual acontecimento extraordinário que foi visto por todos os habitantes de Lida e Sarona? Enéas, homem que era paralítico, havia 8 anos, foi curado por Pedro, em Atos 9, 33, 34, 35. Onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Em Antioquia, Atos 11, 26. Qual o profeta que previu uma grande fome nos dias do imperador romano Cláudio? Agabo, Atos 11, 27, 28. Quais os personagens bíblicos que foram chamados por nomes de planetas? E quais os nomes dos planetas? Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Atos 14, 12. Quem foi a primeira mulher convertida na Europa pelo apóstolo Paulo? Lídia. Atos 16, 14. Qual profeta que através de um cinto previu a prisão do dono do cinto? Agabo. Atos 21, 10, 11. Quem foi professor de apóstolo Paulo? Gamaliel. Atos 22, 3. Onde se lê na Bíblia que mais de 40 homens juraram não comer e nem beber até matar uma pessoa? Quem era esta pessoa? Atos 23, 12, 13 e 14. Paulo. Qual dos apóstolos foi mordido por uma cobra, porém não sofreu mal nenhum? Paulo. Atos 28, 3, 5. Qual o nome das 3 mulheres mencionadas pelo apóstolo Paulo que muito o ajudaram na causa do Senhor? Trifena, Trifosa e Perside. Romanos 16, 12. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Terço. Está em Romanos 16, 22. Onde se lê que não se deve apagar a luz do Espírito Santo? 1 Tessalonicenses 5, 19. Quantas vezes na Bíblia é encontrada a palavra imortal? Uma vez. 1 Timóteo 1, 17. Quais os nomes dos 2 homens que o apóstolo Paulo entregou a Satanás para serem castigados? Emineu e Alexandre. 1 Timóteo 1, 20. Quem foi chamado de amigo de Deus? Abraão. Tiago 2, 23. Na visão de Jesus glorificado que João teve, o que significavam as 7 estrelas e os 7 candeeiros? 7 candeeiros, 7 igrejas da Ásia, e 7 estrelas, 7 anjos das igrejas. Apocalipse 1, 20. Onde se lê que um homem recebeu ordem para não chorar? Apocalipse 5, 5. Quem profetizou que a luz da lua seria tão brilhante quanto a do sol? Isaías 30, 26. Onde é mencionada uma rede de dormir? Isaías 24, 20. Quem queimou uma víbora viva? Atos 28, 3, 5. Quantas conversas havia na Arca de Noé? Com quantas vezes havia na Arca de Noé? Gênesis 3, 16. Quem fez o machado flutuar? Segundo Reis 6, 5, 7. Qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Gênesis 19, 36, 38. De quem a respiração era semelhante ao aroma de maçãs? Está em Cantares 7, 1, 8. Quem descobriu fontes termais no deserto? Gênesis 36, 24. Qual a única referência da Bíblia a anões? Levíticos 21, 20. Qual o livro da Bíblia que não contém o nome de Deus? O livro de Ester e Cantares de Salomão.
Qual o salmo mais curto da Bíblia? Salmo 117. Onde se diz na Bíblia que é difícil domesticar um boi selvagem? Jó 39, do 9 ao 12. Onde são descritos os espirros do crocodilo? Jó 41, 18. Quais os dois lugares em que são mencionados pavões? 1 Reis 10, 22 e 2 Crônicas 9, 21. Que homens tinham os rostos semelhantes a leões? 1 Crônicas 12, 8. Onde há pena de morte prescrita para um animal? Êxodo 21, 28. Onde se fala da planta do pé da pomba? Gênesis 8, 9. Quem comeu carne de vitela preparada para uma feiticeira? 1 Samuel 28. Quem é o único escritor da Bíblia que menciona o estômago? Juízes 1, 7. Quem comeu o próprio filho? 2 Reis 6, 29. Quem comeu um livrinho e teve indigestão? Apocalipse 10, 10. Os apóstolos de Jesus sabiam qual o destino de cada um. Abraão oferece Isaque. Gênesis 22. Davi e Golias. 1 Samuel 17. Sansão e Dalila. Juízes 16. Adão e Eva são tentados. Gênesis 3. José e sua túnica. Gênesis 37. Noé entra na arca. Gênesis 7. A história de Davi, 1 e 2 Samuel. O Novo Testamento foi originalmente escrito em grego e o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Nenhum dos livros da Bíblia recebeu qualquer título na época em que foram escritos. Os títulos dos 66 livros vieram muitos anos depois que os livros que já estavam circulando. 175. Saduceus, Marcos 12, 18. Era uma classe religiosa que não acreditava em ressurreição. Também não criam na existência de anjos e demônios. Nos tempos de Jesus, os saduceus em Jerusalém eram uma minoria. Entretanto, tinham mais poder político e religioso do que a maioria da população. Aos tempos do Novo Testamento, cerca de 50% da população de Roma era formada de escravos. Como já dissemos, ela tinha mais de 1,5 milhão de habitantes. A grande maioria de todos os crentes de Roma era de escravos. 177. Gólgota ou Calvário, João 19, 17. Literalmente significa caveira. É o nome do lugar onde Jesus foi crucificado. Tinha este nome porque ali ficavam jogados ossos de alguma das pessoas que eram crucificadas. Quando pensavam neste lugar, só lembravam das caveiras que tinham sido deixadas lá. 178. A Babilônia, famosa por sua crueldade e poder nos tempos do Velho Testamento, fica situada num deserto que está dentro dos limites do Iraque, terra de Saddam Hussein. O mais espantoso é que o governo do Iraque está trabalhando para reedificar a antiga Babilônia. 179. As epístolas, cartas do Novo Testamento foram escritas antes do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas epístolas foram escritas pelos apóstolos depois que eles e todas as pessoas que tinham conhecido a Jesus morreram. Não havia mais ninguém para contar as histórias sobre a vida de Jesus. Por isso então foram escritos os evangelhos, para que tudo o que Jesus fez e ensinou fosse preservado para sempre. Vocês sabiam? Confiram em Lucas capítulo 1, versículos do 1 a 4. Tiago ou Jacó, este nome vem do hebraico Iagov, Jacó, que em grego é Iacobos. Tiago, e no inglês é James. De acordo com Vila Escuan, este nome significa usurpador. Coríntio era uma importante cidade grega aos tempos do Novo Testamento.
Nessa época era uma cidade com cerca de 600 mil habitantes. Era uma metrópole com várias religiões. Ali havia adoração e todos os deuses. O principal culto praticado nesta região era a adoração a Afrodite, deusa do amor erótico. E daí vem a palavra afrodisíaco. Quando Paulo chegou ali, muitas vidas que estavam cansadas do pecado entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E a partir disso, uma grande igreja começou a nascer naquela grande cidade. 182. Escribas, está em Mateus 23, 2. Tinham esse nome porque escreviam, copiavam os escritos bíblicos, numa época em que todas as cópias tinham que ser feitas à mãos. De tantos copiarem o Velho Testamento, eles acabaram se tornando grandes conhecedores dos escritos bíblicos. Por isso também eram chamados de doutores da lei. Muitos escribas, irmãos, se converteram ao Senhor Jesus, mas a maioria era contra o cristianismo e por isso foram durantemente criticados por Jesus. 183. Evangelho Marcos 1:1. Essa palavra significa literalmente boa notícia, mas muitas vezes nos textos bíblicos ela significa a história do ministério de Jesus, isto é, suas obras, a sua morte, irmãos, e ressurreição. Assim, crer no Evangelho é crer que a vida, morte e ressurreição de Jesus são poderosos para mudar os rumos da nossa vida, mesmo nos dias de hoje. 184. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito cerca de 400 anos depois do último livro do Velho Testamento. Nesse período de 400 anos foram escritos alguns livros não inspirados por Deus, conhecidos por apócrifos, que são justamente os livros excedentes da Bíblia Católica. 185. Publicanos, Mateus 9, 11. Eram funcionários públicos, mais especificamente cobradores de impostos. Os publicanos eram detestados pelo povo, pois cobravam impostos muito acima do que o Império Romano havia estipulado. Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e muitos acreditam que sua escrita tenha ocorrido entre 45 e 48 depois de Cristo. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas só foram escritos pelo menos 10 anos depois de Tiago, e o evangelho de João só foi escrito quase 45 anos depois de Tiago. Davi, esse nome significa amado, foi o nome do mais importante rei da história de Israel. Uma variação desse nome é Davidson, que em inglês quer dizer Davi. 188. Voto. Salmo 116, 14. Voto significa promessa, compromisso, pacto ou acordo que alguém faz com alguém. Normalmente os personagens do Antigo Testamento faziam votos, promessas a Deus para que ele lhe abençoasse em algum empreendimento ou necessidade particular. Uma pessoa que faz votos, mas não cumpre, é uma pessoa infiel. É por isso deve pensar muito bem antes de prometer alguma coisa para Deus. 189. A Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. O plural de biblion é Bíblia, que significa simplesmente livros. 190. Durante anos, os céticos declararam que Moisés não poderia ter escrito a primeira parte da Bíblia, porque a escrita era desconhecida na época, 1500 a.C. A ciência da arqueologia, irmão, provou desde então que a escrita já era conhecida há milhares de anos antes dos dias de Moisés. Os sumérios já escreviam cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e os egípcios e babilônios quase nessa mesma época. 191. Judeus, Romano 1,16. Este era o nome do povo que vivia numa tribo de Israel chamada Judá. Com o passar do tempo, todos os israelitas passaram a ser chamados de judeus, pois hoje a nação de Israel
ocupa apenas a região que era ocupada pela tribo de Judá. Se alguém tem descendência judaica, então é um judeu, mesmo que venha nascer em outro país. 192. Os Salmos 14 e 53 são um só. O Salmo 53 é apenas uma cópia do 14. A única diferença entre eles é que as palavras no Salmo 14 estão distribuídas em 7 versículos. E no Salmo 53 estão distribuídas em 6 versículos. 193. O idioma que Jesus falava era o aramaico. Sim, este era a língua praticada na Judéia e na Galiléia dos tempos de Jesus. O hebraico, o idioma dos hebreus, judeus, descaracterizou-se em anos anteriores aos tempos do Novo Testamento. E desta descaracterização é que surgiu o aramaico, o idioma que Jesus e seus discípulos falavam. 194. Abba. Está em Marcos 14, 36. Esta é uma palavra aramaica que significa pai. Quando na oração Jesus diz Abba, o autor do livro estava apenas informando qual foi a palavra exata que saiu da boca de Jesus. 195. Lucas e Atos provavelmente são os únicos livros da Bíblia que não foram escritos por israelitas. O médico Lucas, Colossenses 4,14, é o autor desses dois livros. Todos os autores dos livros bíblicos têm origem israelita, menos Lucas. Ele era grego e não tinha qualquer descendência israelita. Também, ao contrário do que muitos imaginam, não tinha sido discípulo de Jesus. 196. Igreja. Está em Mateus 16, 18. Esta palavra ocorre 109 vezes na Bíblia, mas não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento. É a tradução da palavra grega, eclésia, e significa chamados para fora. O conceito exato é que a igreja é um povo que Jesus comprou por seu sangue. A igreja não tem nome, nem endereço, nem cor, nem tribo, nem nação. Ela não é uma instituição com templos, organizações, etc. A igreja são as pessoas, o povo de Deus. 197. Apocalipse significa revelação. No grego tem a mesma raiz do verso apocalipto, que significa tirar o véu. O último livro da Bíblia tem este nome porque se propõe revelar as coisas que estão encobertas para os dias de hoje. A palavra Bíblia vem do grego através do latim e significa livros. A Bíblia já foi traduzida por mais de 1.500 línguas e dialetos. No ano de 1250, o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos, que foram divididos em versículos, no ano de 1550 por Robert Stevens. A Bíblia inteira foi escrita num período, irmãos, que abrange mais de 1.600 anos. É uma obra cerca de 40 autores das mais variadas profissões, de humildes agricultores, pescadores, até renomados reis. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa. A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por Wycliffe em 1380. Martim Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua do povo alemão. Na biblioteca da Universidade de Göttingen, Alemanha, existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeira. O livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés quando ele esteve no deserto. O primeiro salmo se encontra-se em 2 Samuel 1, 19 e 27. Uma elegia de Davi em memória de Saul e seu filho Jonas. A Bíblia contém 1189 capítulos e 31.102 versículos. Esther 8, 9 é o maior versículo da Bíblia. No livro de Esther e no livro de Cantares não se encontra a palavra Deus.
O Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento termina com uma bênção. O último livro da Bíblia a ser escrito foi 3º João. Há 3.573 promessas na Bíblia. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia. Contém 66 capítulos. Os primeiros 39 falam da história passada e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. Dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus. Marcos e Lucas não foram seus discípulos. Todos os versos do Salmo 136 terminam com o mesmo estribilho, porque a sua misericórdia dura para sempre. O profeta que veio depois de Malaquias foi João Batista. Judas foi o único dos 12 apóstolos que não era galileu. João era o discípulo mais jovem dos 12. Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo 107 são iguais. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes de seu pai, Enoque, que ascendeu ao céu. Ló era o pai de Moabe e Ben-Ami, e também o avô dos dois, porque as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Gênesis 19, 36, 38. 42 mil pessoas perderam a sua vida por não saberem pronunciar a palavra Shibolete. Juízes 12, 5, 6. Adão não teve sogra. A única idade de mulher que se menciona na Bíblia é a de Sara em Gênesis 23, 1. A primeira cirurgia foi realizada por Deus quando tirou uma costela de Adão. Gênesis 2, 21, 22. Além de Jesus, Elias e Moisés foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. 1 Reis 19, 8 e Deuteronômio 9, 9. A arca de Noé tinha 3 andares. Gênesis 6, 16. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. É um acróstico. Os 176 versículos acham-se divididos em 22 seções, de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Em Gate houve um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Segundo Samuel 21, 20. Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. Existem muitos dados, irmãos, curiosos relativos a estatísticas bíblicas. Um dos números que mais aparece na Bíblia é o 7. Entre os hebreus, este número era considerado sagrado e símbolo da perfeição. Noé tinha 600 anos quando terminou a arca. O sábio Salomão deixou mais de 3.000 provérbios. A operação matemática mais rendosa foi efetuada por Jesus, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar a mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Talento era uma moeda grega que valia o equivalente a uns $1.500. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, equivalente a uns $20. Calcula-se que o presente que Naamã ofereceu a Eliseu, do qual Geazi finalmente se apropriou, equivalia a uns $48.000. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa, por volta do ano 44 de nossa era. Paulo, grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. Em 1 Samuel 17, 18, o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. Em Juízes 14, 18, encontramos um dos exemplos mais antigos de enigma. Dos reis dos amorreus foram postos em fuga por verpões. A última cidade mencionada na Bíblia é a cidade santa. Apocalipse 22, 19. Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia. Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e depois do Salmo 118. O versículo que se encontra no centro da Bíblia é o Salmo 118, 8. Até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essas perguntas e respostas possam te ajudar naquilo que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor.